E nós começamos te contando que o governo enviou para a Assembleia um projeto que cria o Fundo Estadual para Calamidades Públicas. Desde o início do mês, já são 183 mil pessoas atingidas pelos fortes temporais do Paraná e pelo menos 32 mil residências foram afetadas. O texto do Executivo foi encaminhado ontem para a Assembleia e logo depois de ser protocolado já tramita em regime de urgência, ou seja, vai ter aí uma tramitação mais rápida na Alep. A proposição prevê a criação de um fundo que vai ser vinculado à Casa Civil e que tem como finalidade custear parcialmente ou totalmente ações de resposta e de recuperação de áreas atingidas por desastres. Os recursos serão destinados a cidades que tiverem a situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos. O projeto também autoriza a Secretaria Estadual da Fazenda a fazer os ajustes orçamentários necessários para o cumprimento da lei. A iniciativa do Executivo Estadual ocorre em meio aos transtornos que vêm sendo causados pelas fortes chuvas em todas as regiões do estado. Até a noite de ontem, segundo o último boletim da Defesa Civil, 89 municípios já tinham registrado algum tipo de problema ocasionado pelos temporais desde a última quinta. Mas, se levar em conta aí os estragos causados desde o início do mês, são 143 cidades atingidas. O total de pessoas afetadas pelas fortes chuvas, vendavais, granizo, alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos já passa de 183 mil em todo o estado desde o dia 13 de outubro. A Defesa Civil também indica que 32 mil residências sofreram algum tipo de prejuízo e 25 casas foram completamente destruídas. O órgão também ressalta que 2.606 moradores permanecem desalojados e outras 967 pessoas desabrigadas. 30 cidades já decretaram situação de emergência para poder ter mais rapidez no acesso a recursos. Entre elas, União da Vitória, São Mateus do Sul, Dois Vizinhos, Capanema, Cascavel, Rio Negro, Porto Amazonas, Pinhão, Ivaiporã, Lapa, Clevelândia e também São José dos Pinhais. O governo também anunciou que vai trabalhar em parceria com as cidades na recuperação da área rural. Técnicos da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, da Defesa Civil e também das prefeituras estão levantando as perdas que se estendem aí na infraestrutura e também na produção agropecuária. Ontem de manhã, Ratinho Júnior esteve em Dois Vizinhos, no sudoeste do estado, que foi uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas do fim de semana. Vamos ouvir um trecho do que ele falou a respeito aí da situação durante essa passagem pelo município. Nossa visita aqui é para conversar com os prefeitos, para justamente agora fazer esse acompanhamento, né, daquilo que precisa. E, além disso, né, a reconstrução. Nós temos muitas pontes, lamentavelmente, que acabou sendo levada pelas enxurradas na parte rural. Nós temos a questão também de estradas rurais, né, de pessoas que acabam muitas vezes ficando ilhadas devido às chuvas que acabam arrebentando as estradas rurais. Então nós temos já todo um trabalho da Secretaria de Infraestrutura, que está também conversando com todos esses prefeitos para atender não só o sudoeste. Nós tivemos algumas cidades da região central do estado, como Prudentópolis, Pitanga, o entorno do centro do Paraná também, que acabou sendo afetada, para que a gente possa já fazer o trabalho de reconstrução. A forte chuva também fez com que as cataratas do Iguaçu registrassem ontem a terceira maior vazão da história. São 24 milhões e 200 mil litros d'água por segundo. Por medida de segurança, apenas a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo permanece interditada. O repórter Fidel Alvarenga, direto de Foz do Iguaçu, foi conferir a situação no ponto turístico mais famoso do estado. O volume considerado normal é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo. Mas nesta segunda-feira, o nível chegou a incríveis 24 milhões e 200 mil litros, 16 vezes acima da média. A vazão de hoje é a mais alta dos últimos 9 anos. A média histórica foi em 2014, quando o nível chegou a impressionante 47 milhões de litros de água por segundo. Se nos dias normais se aproximar das quedas a gente se molhava, hoje então o banho é inevitável. Este daqui é o mirante mais perto das quedas e, pela orientação do Corpo de Bombeiros, ele foi interditado aos turistas na manhã desta segunda-feira. Nós tivemos uma orientação especial e, com segurança, conseguimos nos aproximar do local para mostrar para vocês. O nível do Rio Iguaçu já está aqui, bem perto desta grade. O rio Iguaçu, que forma as cataratas, subiu tanto nas últimas horas que chegou a represar outro rio imponente, o Paraná. A Itaipu Nacional emitiu um alerta para os ribeirinhos. Pelo menos 60 famílias do lado paraguaio do rio
foram retiradas dos imóveis e levadas às áreas mais altas e seguras. A Itaipu informou também que no momento o reservatório está próximo do nível máximo e que existe a possibilidade dos vertedouros serem abertos nas próximas horas, o que elevaria ainda mais o nível do rio. Os fortes temporais também deixaram 66 mil imóveis sem energia elétrica no início da noite de ontem. Conforme a Copel, chuvas e ventos provocaram danos graves à rede, como queda de árvores e também postes quebrados. É isso, a chuva forte continua. É importante que o poder público dê assistência a quem precisa. E eu estava vendo as imagens ali junto com quem está na live da força da água, Manu, ó. Bia, é impressionante. Ontem, inclusive, as passarelas do lado argentino foram carregadas pela água, levadas embora, arrancadas como se rasga um papel, para você ver a força da água. Essa que ainda não é a maior vazão da história, é a segunda, mas o que ocorre, essa chuva que está caindo em Curitiba, caiu durante o fim de semana, deve chegar lá a Foz do Iguaçu a partir de quarta, quinta-feira, né? A água tem um tempo para percorrer aí todo o estado. Lembrando que o Rio Iguaçu começa aqui em Curitiba e tem a sua foz lá em Foz do Iguaçu. Então, muita água vai passar por lá ainda e é impressionante ver as mudanças no clima. Até fui ver aqui, eu tive lá em 2021, Pedroso, que não faz tanto tempo assim, 2 anos, e registrei a seca histórica que passava o Rio Paraná, o Rio Iguaçu, toda aquela região. Consegui andar no leito do rio. As cataratas do Iguaçu viraram um fiapinho d'água. E agora, 2 anos depois, a gente vê um cenário completamente diferente. E infelizmente, essa cheia traz problemas, traz prejuízos. E é importante que o Estado, o poder público e principalmente o governo federal, que é o ente mais rico e tem ali fundos específicos para ajudar nesses momentos, contribua para aliviar esse sofrimento. E esse recurso, ele precisa chegar de fato nas pessoas. A gente lembra de outras tragédias e outros momentos que muitas vezes o recurso teoricamente existia, mas ele ia ficando pelo meio do caminho. Então, essa criação desse fundo especial para atender as pessoas atingidas, ele é muito importante, porque a gente viu a estrutura viária fica prejudicada, as habitações, os hospitais, enfim, tudo que refere à vida cotidiana acaba sendo afetado por essas chuvas e as estruturas, elas precisam ser ali, ter uma manutenção e em alguns casos, inclusive, uma reconstrução. Então, a existência desse fundo ele é importante, mas também é importante que todos os nossos gestores públicos de todas as esferas, federal, estadual e municipal, comecem a ter planos especiais de contingência. Porque muitas vezes você tem uma resposta no momento emergencial e durante o tempo de normalidade, vamos dizer assim, não existe um planejamento. Então é isso que a gente cobra muitas vezes aqui no Jornal da Manhã. Falamos sobre as quedas de barreiras, já falamos sobre essas enchentes. Então, baixada a água, a gente espera que essa tragédia termine logo. O planejamento ele será essencial, Mark, para que a gente não precise ver mais tragédias como essa vitimando irmãos paranaenses.